Malha Fremas, né? Muito bom com a situação. Olá! Começa agora o programa Em Discussão Convida. Hoje o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, conversa com o economista e professor da Unicamp, Plínio Sampaio Júnior. Eles vão tratar de assuntos ligados à conjuntura econômica no Brasil e à política nas esferas nacional e internacional. Vamos acompanhar essa conversa. Plínio, muito obrigado pela sua presença aqui nessa TV pública, com a TV do Povo do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza que você vai dar uma grande contribuição, fazendo uma análise crítica da nossa realidade política, social e econômica. O Brasil vive um momento muito difícil, muito delicado, né? Nós estamos vivendo, sobretudo, Plínio, um momento de retirada de direitos sociais, previdenciários, trabalhistas, um ataque frontal aos poucos direitos que nós conquistamos na Constituição Federal de 88. Essa Constituição está sendo desmontada do ponto de vista dos trabalhadores e algumas conquistas, né? Como eu disse, na área da Previdência, na área de direitos trabalhistas e sociais. Como que você vê essa conjuntura, esses ataques todos a esses direitos? Gianazzi, primeiro um prazer estar aqui, né? Prazer conversar com você, que é um deputado do PSOL que orgulha a luta dos trabalhadores. Uma alegria poder estar na televisão pública, fazendo um debate político que é tão necessário, né? Uma das maneiras que você tem de dominar as pessoas é não deixar a conversa boa fluir, o debate claro, para que as pessoas se informem, vejam as posições, reflitam, né, para atuar. Nós estamos vivendo, de fato, uma situação muito complicada aqui no Brasil. É uma crise profunda, uma crise econômica de grande envergadura. A economia brasileira está há 7 anos parada. Uma crise social aguda, praticamente 1 de cada 4 trabalhadores ou está desempregado, ou desalentado, ou subutilizado. Uma crise ambiental dantesca, que na época de chuva a gente sente aqui em São Paulo de maneira muito intensa, né, na forma de chuvas catastróficas e enchentes dantescas, né, e uma crise política também enorme. O Bolsonaro veio como uma solução para isto. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é que ele não resolve nada. Ele é parte do problema e agrava o problema, né? Qual é a política que está sendo feita no Brasil? Não só agora com o Bolsonaro, agora mais agravado, mas já vinha antes, né? De maneira muito clara com o Temer. É aquilo que você sintetizou muito bem. É uma política de desmanche do Estado Nacional. Então, a solução que está sendo proposta pelas classes dominantes é destruir tudo de civilizado do povo brasileiro. Então, na educação, que se acompanha muito bem, que eu sei, né, na previdência, na saúde, na governança ambiental, na questão indígena, em todas as frentes a palavra de ordem é: vamos acabar com o Estado Nacional. Para quê? Para abrir o caminho para os negócios, né? Então, este processo eu chamo de reversão neocolonial, né? A colônia começou como um negócio, uma luta imensa para o Brasil deixar de ser um negócio, e agora, a esta crise, que é no fundo uma crise do capitalismo, que bate de maneira muito pesada na sociedade brasileira, a burguesia brasileira responde propondo uma espécie de recolonização do Brasil. Então, eu acho que é este o cenário mais geral, um cenário gravíssimo, e que só vai ser resolvido quando a população tiver consciência e for às ruas para dar um basta, porque se não tiver basta, eles vão avançando. Plínio, e isso que você colocou muito bem tem a ver com a divisão internacional do trabalho, uma questão mundial, você acha, da crise do capitalismo internacional, tem a ver com o mercado financeiro, com o capitalismo financeiro, que ataca fundos públicos em todo o mundo e principalmente no Brasil. A reforma da Previdência, por exemplo, que infelizmente já foi feita no governo Bolsonaro e aqui na Assembleia Legislativa ela está sendo debatida. E a reforma do Dória é pior que a do Bolsonaro, ela aprofunda ainda mais as desigualdades e a retirada de direitos previdenciários dos servidores, do pessoal da educação, da segurança pública, do judiciário, de todos os setores do funcionalismo.
Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, nós estamos vivendo uma crise do capitalismo. Não está difícil só para o brasileiro, está difícil para todos os países do mundo, todos os trabalhadores, hein, de todas as partes do mundo. Porque o capitalismo, digamos, está num momento de crise profunda, né? É uma crise estrutural. Este é um capitalismo que não consegue mais resolver um problema sem agravá-lo logo em seguida, né? É um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. É o capitalismo que não combina mais acumulação de capital e melhoria das condições de vida dos trabalhadores, ainda que desigual, né, no espaço, ainda que lenta. Esse é um capitalismo em ascendência, né? Ele acumulava lucro e melhorava a vida das pessoas. Agora nós estamos num capitalismo em descendência, ou seja, é um capitalismo que acumula lucro, mas deteriora as condições de vida dos trabalhadores no mundo inteiro. Então, por exemplo, reforma da Previdência. Nós estamos vendo a luta dos trabalhadores franceses barrando a reforma da Previdência. Eles deram um exemplo que tomara que seja seguido aqui em São Paulo pelos servidores públicos, né? Que vem aqui para a rua, que cerque a Assembleia para dizer, opa, nós não aceitamos esta reforma. Por que esta reforma está sendo feita? Na verdade, para economizar dinheiro, para pegar este dinheiro e pagar a dívida pública. Então, a população tem que entender o seguinte, é um momento de escolha, ou paga a dívida pública ou paga a Previdência. Evidentemente que é mais justo pagar a Previdência e não pagar a dívida pública. Isso aí é o aprofundamento de algo que já existia nos governos do Fernando Henrique Cardoso, nas duas gestões. Nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já era um pouco isso, e a DRU, a desvinculação das receitas da União, que sequestrava, roubava dinheiro da Previdência, da Educação e da Saúde e transferia para o pagamento de juros da dívida. Agora você vê como um aprofundamento disso. É um aprofundamento. Essa política, na verdade, para a gente ser bem justo, começou com o Fernando Henrique, continuou com o Lula e agora ela é levada ao paroxismo. Então, essa é uma política, no fundo, de administrar a crise pelo interesse do grande capital. Então, é um capitalismo em crise estrutural e que vive uma crise econômica geral profunda. É a crise de 2008. Aquela que o Lula falou que era uma marolinha. Ela está repercutindo ainda. Ela está há 10 anos e ela não está resolvida. O que se conseguiu foi que a crise não levasse a economia mundial para uma recessão. Mas a economia mundial ficou num crescimento muito lento. E o comércio internacional mais lento ainda, que para nós é importante, porque o comércio internacional é que puxa a economia brasileira, né? Então, é esta crise. Qual é a resposta que a burguesia dá para esta crise? Vamos resolver a crise preservando o interesse do grande capital. E isso é feito com a mediação do Estado americano, que é o que dita a política. Esta política, no fundo, vamos jogar o ônus da crise nas costas dos trabalhadores e do meio ambiente. E é o que a gente está assistindo no mundo inteiro, né? Todos os dados sobre, por exemplo, distribuição de renda nos Estados Unidos mostram que está aumentando a concentração de renda depois da crise. Então, a crise que é provocada pelo excesso de concentração de renda, ela é administrada de uma maneira que aprofunda a concentração de renda. E é este modelo que chega na periferia e chega no Brasil. Como o Brasil é periferia do sistema, tudo aqui é mais intenso e mais bruto. Então, é esta ofensiva contra os trabalhadores que vem em dose dupla aqui no Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, Carlos, este é um problema mundial que polariza a luta de classes entre trabalhadores e burguesia. Por isso que quando eles dizem a política está polarizada, claro que ela está polarizada, pois se o capital vai e quer tirar todos os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores reagem, né? E é importante que eles reajam, porque se não estiverem nas ruas, eles vão raspar o tacho. É o que acho que a gente entra aí num outro tema, que é a questão da precarização do trabalho, uberização do trabalho, já resultado também das reformas anteriores, reforma trabalhista e da lei da terceirização. Hoje houve uma precarização total do trabalho, hoje uberização, terceirização.
sem dúvida nenhuma. Porque qual é a palavra de ordem da burguesia no mundo? É rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Menos salários, menos empregos, menos direitos, menos políticas sociais, menos aposentadoria. E baratear a mão de obra, o valor da mão de obra? Isso é para baratear o valor da mão de obra. Então, isso é a palavra de ordem no mundo inteiro. Mas no Brasil, isto chega como? Porque em cada lugar vai chegar de um jeito. Então, qual é o papel do Brasil na nova divisão internacional do trabalho, que é a questão anterior que você tinha colocado? É uma posição ainda mais especializada. Então, o que sobra para o Brasil se a gente especializar? Nós vamos ter que destruir a indústria, é o que está acontecendo, nós estamos desindustrializando. E qual é a frente de expansão do capitalismo? É o chamado agronegócio, né, que tem até uma propaganda que diz que agro é pop. Não, o agro é o latifúndio, né, e o extrativismo mineral. Então, o capitalismo brasileiro, a frente de expansão é o Cerrado e a Amazônia, né, e a devastação ambiental, cultural e social que acompanha este movimento. Então, é isso que eles propõem. Bom, então vamos pensar o seguinte, tudo dá certo. O plano do Guedes dá certo, ele passa todas as reformas. Qual é a cara do Brasil daqui a 30 anos? Uma mega feitoria moderna, né? Então, qual é o trabalho de uma mega feitoria moderna? É um trabalho, por assim dizer, neo-escravo, né? Sem direitos, sem política social, que é este trabalho que a gente está vendo. Que a gente anda aqui nas ruas de São Paulo, que é uma cidade cheia de montanha, e tem uns trabalhadores pedalando uma bicicleta precária dele mesmo, com uma mochila pesada nas costas, para entregar pizza. Sem nenhuma segurança de trabalho, uma exploração brutal. Agora, o que o povo brasileiro tem que entender é que esta exploração não vai resolver o problema deles, vai resolver o problema do capital. Mas para o povo, o que a burguesia propõe é a barbárie. E é isso que eu acho que nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar a barbárie. Como? Na rua, com luta. Porque senão a barbárie continua e não há limite para a barbárie. Plínio, eu queria falar com você. Você teve uma experiência de vida na sua infância. Você viveu no Chile, né? Porque seus pais foram... O Plínio, seu pai foi exilado político, vocês foram morar no Chile. Você viveu uma época da sua vida no Chile. Teve essa experiência do golpe de 64, do golpe chileno. E como que você vê essa questão hoje do Chile, né, do povo chileno indo às ruas, reagindo contra o neoliberalismo que foi implantado com Pinochet, com Paulo Guedes, me parece que participou da equipe econômica e que agora ele tenta implantar aqui. Mas tem uma reação hoje, parece que a população do Chile percebeu que esse não é o caminho neoliberal, o Estado mínimo, isso não funciona. Uma hora isso explode na sociedade. Exatamente, Carlos. Você sabe que eu tenho conversado com os meus amigos chilenos, né, que eu tenho muitos amigos. Só fala um pouquinho dessa experiência rapidamente. Teve o golpe de 64, o golpe empresarial militar. Seu pai foi caçado, Plínio de Arruda Sampaio, né? Isso. E vocês foram para o Chile. Nós fomos para o Chile, fomos muito bem recebidos, né, pelo Estado chileno, que teve uma política de acolher os exilados muito ativa. Eles, inclusive, têm no hino chileno, tem uma estrofe que diz assim, e nós seremos aqui o asilo contra a opressão. E eles, de fato, exerceram isso, né? Isso foi uma experiência muito interessante. O Chile estava num momento de mudança, né? Era começo meados dos anos 60. Só para a gente ter uma noção, o presidente que ganhou a eleição, que era um presidente do centro, né, do PDC, o Eduardo Frei, o lema da campanha dele era revolução com liberdade. Então, mesmo uma pessoa de centro tinha que colocar a revolução, a mudança social em pauta, né? E é este processo que depois é radicalizado, vem o Allende com propostas mais profundas, um processo democrático. O Allende ganhou todas as eleições, ele foi aumentando, e aí vem o golpe forte. A última discurso do Allende, que ele fala pela rádio Balmaceda, antes da rádio ser bombardeada e sair do ar, então são as últimas palavras do Allende. Ele fala assim:
não se detém os processos sociais com a violência. É importante para a gente entender aqui, né? Você não vai deter a necessidade de melhorar a vida do povo com traquinagens, com intimidação, porque o Brasil vai ter que mudar, porque nós vamos ter que dar uma vida boa para 200 milhões de habitantes. Nós não podemos organizar isso aqui para 10 milhões. Mas dizia o Allende, mas antes, cedo do que tarde, o povo vai voltar. E eu brinco, não foi antes tarde do que cedo, porque demorou muito o inverno chileno. Mas o povo foi para a rua com uma... E eu tenho acompanhado isso pelos meus amigos e pela televisão e pela internet. E o povo vai com um programa muito claro. Não queremos o neoliberalismo, não queremos esta Constituição que bloqueia a possibilidade do povo participar. E isso está há 4 meses, vai voltar com muita força agora em março, e coloca, no fundo, um impasse latino-americano. Nós vamos organizar a sociedade para que todos tenham espaço nela ou só para uma elite, para o 1%? Né? Não, nós vamos organizar para todos. Então, esses movimentos, eles vão ser questionados e isso que vale para o Chile, vale para cá também. Agora, nós temos também que prestar atenção numa outra coisa que está acontecendo no Chile, Carlos, que eu acho que para nós que somos de esquerda é muito importante, que é o descolamento entre a população e a superestrutura política. No Chile, a população vai para a rua, mas ela vai sem organização política prévia, porque os partidos, mesmo os de esquerda, eles foram encapsulados pela ordem institucional. Então, o Chile está recriando uma representação política. Isso é importante para nós que somos do PSOL, que temos muito claro a necessidade de superar o PT. Não é negar o PT, não é achincalhar o PT, porque o PT foi uma experiência histórica legítima, Nós que você participou, eu participei. Mas é uma experiência histórica que, como diz o caipira, deu com os burros na água. Ou seja, que não conseguiu fazer aquilo que vinha para fazer, que é mudar o Brasil. Então, nós vamos ter que ir além, e para ir além, nós temos que ter um partido, né, e uma militância muito próxima da população. Eu acho que esse é uma das lições que vem do Chile, que é importante a gente observar e acompanhar. Tá. E também em alguns outros países da América Latina você está tendo, sem dúvida, você vem acompanhando algumas resistências, né? Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, o mundo está em ebulição, como você insiste, né, Carlos, com toda razão. Porque nós estamos aqui em São Paulo, né? A TV fala para São Paulo, mas São Paulo é parte do Brasil, que é parte da América do Sul, que enfim, nós estamos no mundo, é um processo mundial, né? Isso que a gente está assistindo, por exemplo, as greves francesas fortíssimas, a eleição americana, né, que cria o Bernie Sanders, que é um senhor de 80 anos, mas na verdade... É um socialista. Socialista, que na verdade é o povão, é a juventude que sai e diz, olha, tem que ser do outro jeito. E nós aqui também vamos ter que fazer do outro jeito, porque esse jeito aqui não vai durar. Você falou do Allende, essa frase importante dele, que você não detém um processo social com violência, mas aqui no Brasil, por exemplo, há uma criminalização dos movimentos sociais, você tem um ministro da Justiça que, né, vai muito por esse caminho, um governo autoritário, um governo do Bolsonaro, que é um governo proto-fascista, né, que ao mesmo tempo ele impõe as reformas para o capital financeiro, mas que tem um braço extremamente autoritário. Como que você vê Paulo Guedes e Moro, Bolsonaro, esse governo que prega o obscurantismo, a terra plana, que é um governo contra a ciência, contra a educação, contra o meio ambiente? Eu acho o seguinte... Que ataca as mulheres, que ataca os negros, os índios, os homossexuais. É um governo inacreditável para alguma pessoa com mínimo de civilidade, né? Independentemente de ser de esquerda ou de direita, é um governo assustador pelo grau de cafajestice do conjunto do governo, não é só o presidente, né? É o conjunto da obra. Tal. Você viu outro dia, o secretário de Cultura fez um vídeo nazista. É um pateta que se fantasiou de Goebbels, né? Exatamente. A solução a burguesia tem uma solução para a crise brasileira, que eu chamo de solução liberal autoritária. Então na economia, privatiza tudo, né? E na política,
uma solução autoritária, mão dura de cima para baixo. Então, isso se traduz agora na política do Guedes, que é uma política de fundamentalismo neoliberal, que é uma loucura, né? O mundo inteiro discutindo como sair do neoliberalismo. Essa é a discussão da eleição americana, né? Essa é o que está tensionando a América do Sul e o Brasil mergulhando nisso. E na política, a solução autoritária, que vem agora pela mão do Bolsonaro, que é a violência como solução para os problemas do Brasil. Na verdade, é uma política de administração da barbárie. Eles não têm o que propor para o povo. Então, o que eles propõem para o povo é ou o embuste, né, que o cidadão vai pôr uma mochila nas costas, pegar a bicicleta velha dele e sair distribuindo pizza e assim vai resolver a vida dele, porque ele é um empreendedor. É um embuste, né? Um completo embuste. Então, para isso, eles precisam calar o povo. Né? Calar o povo, fomentar a ignorância, a escola sem partido, né? Você vê, que é, no fundo, não permitir que o povo pense, que o povo reflita. E nós vamos fazer exatamente o contrário, Janazzi, que é o que você está fazendo aqui, aproveitando este espaço importante da televisão. Nós vamos apostar na humanidade, na capacidade de crítica, na capacidade de luta, de criatividade do ser humano. Porque, né, quando eles vão para a baixaria, a gente sobe o nível. Mas eles só têm a baixaria. Né? E o povo, mais tempo, menos tempo, vai perceber isso. Porque a verdade é o seguinte, o Bolsonaro não resolveu nenhum problema. E ele mesmo começa a falar isso. Né? Você viu que esta semana ele chamou o Guedes para falar, ué, Guedes, você não falou que você ia me dar um 2020 com a economia crescendo? Agora eu vou para a eleição, está essa economia estagnada. O que eu faço? Né? E ele deu um prazo com aquela fineza dele, falou, você tem até junho para apresentar resultados. Não vai apresentar resultados, né? Porque é uma estagnação da economia mundial e a posição do Brasil nos deixa muito vulnerabilizado dentro desta divisão internacional do trabalho. Porque agora a gente precisa do comércio internacional. Mas a economia não cresce e o comércio internacional cresce metade da economia mundial. Então, não há quem puxe a economia brasileira, porque nós estamos desmontando a indústria, desmontando o mercado interno. Então, é uma situação, digamos, complicadíssima aqui. Como que você vê, Plínio, então, soluções, né, para o Brasil hoje? O que você apontaria numa reforma tributária, por exemplo? Olha, é uma ótima pergunta, né? Porque nós temos que pensar, criticar a política da direita, do grande capital, que é uma política da barbárie, né? Vamos fazer a barbárie, pois assim se ganha mais dinheiro, né? Mas nós temos também que nos autocriticar, né? A crise, ela é um momento de mudança. Quando é uma crisezinha pequena, você com um pequeno ajuste resolve, né? Eu faço uma brincadeira, uma crise ali de um relacionamento, faz uma DR, resolve. Mas se é uma crise profunda, tem que ter mudança estrutural. Então, no momento de mudança, a luta política se polariza entre o velho e o novo. O velho vai morrer, ficou anacrônico, e vai surgir uma novidade, uma outra estrutura. Quem mata o velho tem o direito de construir o novo. Bom, então a esquerda tem que ter um programa. Nós temos que ter um programa. Este programa tem que matar o velho. Quer dizer, matar o velho quer dizer o quê? Superar as insuficiências da nova república. A nova república prometeu a Suécia, mas entregou o Haiti para 85% da população. Mas qual é o problema da nova república? Para o Bolsonaro, muita democracia. Para nós, pouca democracia. Tem que ter reformas estruturais, sociais, urbana, agrária, profundas e já. Então, nós temos que ter um projeto para disputar o futuro. O Bolsonaro teve, né? Ele falou, olha, eu sei como resolver, eu vou acabar com tudo que for de estatal, vou pôr o mercado em tudo e vou dar paulada na cabeça do povo, né? Então, ele propôs, ele chamava isso de intervenção militar. Eu acho que nós temos que ter um programa, que é, sai do neoliberalismo, porque o neoliberalismo só interessa a 1% da população brasileira. Vamos fazer uma política para 99% da população brasileira. E na política, intervenção popular. É o que os chilenos estão fazendo. Quando o povão for para a rua, aí a burguesia escuta, né?
Quando os caminhoneiros foram para a rua, aí parou o país, todo mundo escutou. Quando os nossos estudantes ocuparam a escola, aí o Alckmin escutou os estudantes. E não é porque não estava se fazendo a briga contra isso, estava fazendo. Você mesmo é a nossa figura né, de proa nisso. Agora, não adiantava nada, porque só teve força quando o povão foi para a rua. Então é isto que mais tempo, menos tempo vai acontecer. Mas nós temos que indicar o caminho, porque daí a gente conversa com o futuro. E para isso nós vamos ter que superar o PT. Né? Nós aqui, para a gente poder ter uma esquerda que olhe para frente, não que seja nostálgica, nós vamos ter que superar o PT. Acho que você colocou algo muito interessante. Enquanto eles propõem uma intervenção militar, nós vamos propor uma intervenção popular. Isto. O povo nas ruas, o povo fazendo a mudança. Exatamente. Aí eu lembro em 2013, aquele movimento de 2013, na minha opinião, queria ver o que você acha, ele começou como um movimento popular, de fato. No início dele, o embrião dele era um movimento que questionava a falta de qualidade dos serviços públicos. Era um movimento interessante que nós participamos, inclusive. Me lembro até que o Plínio de Arruda Sampaio, seu pai, estava no movimento, né? Participou daquele embrião, nós estávamos ali. Acontece que o PT não soube aproveitar esse momento, essa correlação de forças favorável para a mudança da sociedade, e daí o movimento foi capturado, daí sim, pela Rede Globo, pelos movimentos de direita, daí vem MBL, esses outros movimentos capturam 2013, que depois vira 2015. Mas por quê? Eu não digo a esquerda, porque o PT já não era mais esquerda nesse momento, né? O governo já tinha uma política neoliberal na economia e não tinha mais um projeto de transformação social, mas um projeto de poder, e não aproveitou esse momento histórico importante para fazer a virada, né? Que seria uma intervenção popular. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu agradecer publicamente a tua ajuda, que meu pai foi para uma das manifestações. A manifestação foi reprimida de maneira violentíssima, ele já tinha 83 anos. 83. A sorte é que o gabinete do Janazzi e o Janazzi estavam lá e ampararam o meu pai, que acho que nem percebeu o tamanho da confusão. Não, ele queria ir, nós que não, Plínio, vamos embora. Nós tiramos ele queria ir para o enfrentamento. Mas 2013, primeiro, nós temos que discutir bastante 2013, ele é muito pouco discutido, né? Porque o PT estigmatizou 2013 como um movimento contra o PT, não era isso. O que aconteceu em 2013, nós vimos isso. A moçada foi para a rua para pedir política social padrão FIFA, para fazer uma síntese. No fundo, ela foi com a Constituição debaixo do braço. Nós queremos que isso aqui que foi prometido seja cumprido. E o que fez a política do PSDB aqui? Bateu. Aquilo não resultou, aumentou. Eles bateram mais, aumentou. Depois eles bateram para valer, né? O Haddad e Alckmin elogiando a tarefa bem feita. Aí explodiu, porque a população ficou horrorizada com aquilo, né? Bom, então ela veio pela esquerda, com um programa de mudança social muito cordato, dizendo, nós queremos a Constituição. Mas aí a burguesia fez o quê? Não adianta bater, que isso daqui só sobe, parece suspiro. Eles abriram as comportas e falaram, nós vamos atuar. E atuaram como? Lembra? Sem bandeira, sem partido. Mas tinha bandeira. Tinha a bandeira da ordem e do progresso, né? Da ordem, pau no povo, progresso, ganhar dinheiro, né? E tinha partido, que é o partido da Rede Globo, né? Que dizia que quem era militante, quem era ativista, quem era terrorista. Então, a direita atuou e mudou a correlação de forças e capturou aquele movimento e transformou num movimento reacionário que acabou depondo a Dilma, né? Mas, na verdade, isto mostra a crise da nova república, né, Carlos? A política agora, ela, no fundo, só funciona quando ela está na rua, né? Por que o Dória ganhou? Porque ele é a figura emblemática daquele movimento que depois o Temer, por isso que ele ganhou aqui em São Paulo, né? Por que o Bolsonaro teve força? Foi este movimento das ruas que acabou dando força para o Bolsonaro. Então, a esquerda tem que voltar para a rua, mas tem que voltar com bandeira, intervenção popular, fim do neoliberalismo, e com partido,
que é todos os partidos da esquerda, entre os quais nós do PSOL. Tá. Plínio, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer novamente pela sua contribuição, por essa análise crítica. Você que é um pesquisador, um professor intelectual, um educador que extrapola os muros da universidade e sempre dá uma contribuição importante para que nós possamos entender as principais e as reais causas das desigualdades sociais e econômicas do país e atacá-las de uma forma mais eficaz. Muito obrigado, Plínio, pela sua participação aqui na TV Alesp. Janese, eu que agradeço muito a oportunidade de falar com os ouvintes aqui, com os telespectadores da televisão e de fazer a conversa que a gente faz em privado, em público, porque é isto que o Brasil precisa, é muita conversa política, muita para a gente entender, né, o que está acontecendo e poder enfrentar a situação. Eu que agradeço. Chegou ao fim o programa Em Discussão Convida com o deputado estadual Carlos Gianazzi do PSOL e com o economista e professor Plínio Sampaio Júnior. Você pode assistir este e a outros programas durante a nossa programação e no nosso canal do YouTube Rede Alesp. Até nosso próximo encontro. Tchau! Vale a pena. Muito bom.